Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Olá, eu sou Orson de Matão. Vocês me conhecem bem. Estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos. E este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Bandeirante, gênio lutador, pai dos pobres, Kaibarschutel, espírito do amor. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação. Foi mestre da divulgação. Caibar, seu empenho valeu. Com você o espiritismo cresceu. No rádio, revista e jornal. O editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais. Nova era, digitais, net e televisão. A doutrina traz Jesus na mídia e no coração. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz. Bom dia para você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru. Estamos chegando para mais um programa Reencontro, hoje com um convidado mais que especial. Hoje, dia 16 de setembro, o ano é 2020, e como estamos acostumados, todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, nós temos aqui o programa Reencontro, que outrora foi com Sidney Fernandes. Hoje temos um convidado especial, Jorge Salomão. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia, Theo. Bom dia, nossos amigos. Muita paz a todos.
Então nós estamos chegando com o programa Reencontro, que daqui a pouquinho teremos a participação do nosso amigo Orson Carrara de Matão, com algumas novidades para o nosso programa de hoje. Grande amigo Orson Carrara, que vem direto da cidade de Matão, com novidades. Orson, bom dia, seja bem-vindo ao programa Reencontro, Orson. Bom dia, Theo, bom dia, Jorge, bom dia, amigos do programa Reencontro, na manhã desta quarta-feira, 16 de setembro, uma semana intensa aqui em Matão, viu, Theo? Estamos muito felizes e agradecidos pela oportunidade de falar com vocês. Tá certo. Orson, nós temos aí novidades, né, como você está dizendo, tem uma semana intensa, você já esteve participando do nosso programa Pinga Fogo e vem trazer notícias do EAC, evento que ocorre em Matão. E você poderia nos dizer o que é o EAC, Orson Carrara? Oi, Theo. O EAC é a sigla do Encontro Anual Gai Barchudo. E como o próprio nome diz, realizado anualmente. Esse evento surgiu em 2011 como resultado do encontro Amigos de Chico Xavier de Guaxupé, realizado pelo saudoso Ismael Batista. E ao longo dos anos, são 10 anos que estamos alcançando em 2020, este evento reúne os espíritas para estimulá-los ao estudo, à convivência fraterna e ao estímulo pela divulgação do espiritismo. É um evento voltado para a família toda. Tem atividade para jovem, para criança e para os madurões. Orson, estamos aí, né, essa será a 10ª edição, né? 10ª edição e será a primeira vez online, né, Theo? Pelas circunstâncias atuais, totalmente online, totalmente gratuito. E vai ter uma programação intensa que vai se distribuir durante todo o dia de sábado e uma parte do domingo de manhã, além da pré-abertura na sexta-feira à noite. Tá certo. Orson, e levando-se em conta essa pandemia, né, muitos eventos online, o entretenimento usa muito isso e por que não a espiritualidade também não se usar dessa tecnologia? Como é a questão dos temas, dos palestrantes, a participação das pessoas que gostariam de acompanhar o EAC, Orson? Olha, Theo, o evento, por ser online, tivemos que optar pelas salas simultâneas. Teremos salas simultâneas com assuntos diferentes. O tema central é família, que se distribui nas várias dinâmicas da convivência familiar e os temas correspondentes. São quase 30 palestrantes que vão se distribuir durante o dia de sábado e parte do domingo de manhã. E esses 30 palestrantes não farão palestras, o mais interessante é isso, serão rodas de conversa, cada sala vai ter 2 palestrantes e um mediador, serão em média 3 pessoas por sala. E as pessoas terão acesso a esta roda de conversa, podendo interagir, fazer perguntas, comentários, através de links específicos. Cada sala virtual terá um link próprio. Isso nós ainda vamos divulgar no decorrer agora, a partir de amanhã, vamos divulgar esses links de cada sala. Não é preciso fazer inscrição. Muita gente pergunta, precisa se inscrever? Não. É totalmente livre, gratuito o acesso à participação nessas salas. Tá certo. E em a pessoa tendo o link, ela escolhe a sala da qual ela quer participar e ela pode interagir no momento da transmissão, Orson? Perfeitamente, foi importante você perguntar isso, porque como teremos salas simultâneas, a programação inteira está disponível, a pessoa escolhe o assunto que mais interessa. Aí ela vai na página do YouTube ou do Face, que nós vamos divulgar esses links, e ali ela poderá escolher o tema que deseja participar, e como os debatedores farão uma introdução breve e abrirão para perguntas, o mediador vai provocar a participação do público e o público poderá perguntar, interagir, comentar através dos chats, tanto no YouTube quanto no Face. Tá certo. Jorge, o evento já está para acontecer, com certeza muitos nomes confirmados. Você pode trazer para a gente alguns dos nomes dos palestrantes que por aí vão comparecer nesse evento virtual do EAC? Olha, os convidados são nomes conhecidos do movimento espírita. Alguns nem tão famosos, mas todos conhecidos e com grande conteúdo. Nós teremos, por exemplo, o Carlos Abranches, de São José dos Campos, teremos o Joaquim Bueno, de Limeira, teremos a Denise Lino, de Campina Grande, na Paraíba, teremos o Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, teremos, entre outros nomes, a presença de Moacir Camargo, Dr. Caio Bichade,
teremos também a Thaís Moriyama, são 2 psiquiatras, 2 médicos também de Botucatu, e teremos também a presença do Alan Runho, de Araraquara, do Raul de Melo Franco Júnior, os 2 na área do direito, e os mediadores dessas rodas de conversa serão também pessoas variadas, aqui de Matão, de Araraquara, e de cidades, inclusive de outros estados, como é o caso da Ana de Nigres. Teremos também Andréia Reis, teremos ainda a presença marcante para crianças do mágico Felipe Leibel, e teremos as atividades para as crianças mediadas por evangelizadores de Matão, como teremos as atividades para os jovens com a coordenação da Carol Oliveira, do canal do YouTube Meninas Espíritas, que estará também assessorada pelo nosso Henrico Brum, que é de Uruguaiana, está em Campinas atualmente. Então, é uma gama, uma grade bem grande, Theo, de palestrantes que vão interagir com o público. Tá certo. Orson, acho que na outra pergunta eu te chamei de Jorge, que o Jorge vai participar do programa hoje, então desculpa pelo ato falho. No programa também Pinga Fogo, você citou algo sobre a abertura e o encerramento. Em sendo um evento online, também teremos destaque para esses 2 pontos de um evento como esse, Orson, a abertura e o encerramento? Lembrando mais uma vez que essa é a 10ª edição, né? Sim, o EAC, Theo, foi marcado nesses 9 anos que se passaram por grandes aberturas e grandes encerramentos. São momentos normalmente emocionantes de interação com o público. A abertura foi sempre alvo de grande dedicação da equipe que faz o evento. E este ano, por ser online, é diferente. Nós também vamos caprichar na pré-abertura e na abertura. Nós teremos uma pré-abertura na sexta-feira, às 20 horas, com a presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Gotinho, de Brasília, da presença do Aparecido J. Orlando, presidente da USE de São Paulo, de São José dos Campos, e teremos também a presença do presidente da USE Matão, Gustavo Marichem, além de uma surpresa que vai acontecer na pré-abertura, sexta-feira, às 20 horas, que nós vamos dizer que é uma surpresa. Mas no sábado, na abertura, às 8h30 da manhã, nós também teremos 2 surpresas que vão ficar para que o telespectador esteja atento e não perca tanto a pré-abertura quanto a abertura. Então, a pré-abertura na sexta, às 20 horas, a abertura no sábado, às 8h30, logo depois, às 9 horas, começam as salas de estudo, e o encerramento no domingo, às 12 horas, também com uma surpresa para o público. E quer dizer que estamos, assim, caprichando também, tanto na abertura quanto no encerramento. Porque é interessante, né, um evento online de abertura e encerramento oficiais, mas teremos sim, então, que é justamente para realçar o caráter dinâmico do EAC. Tá certo. Orson, mais algum detalhe que você gostaria de adicionar aí à sua informação, convidar o pessoal, reforçar aí algum ponto entre essas perguntas que eu fiz para você aí? Olha, eu gostaria de reforçar 2 pontos aqui. Gostaria de sugerir aos amigos que estão nos ouvindo que curtam a página do Facebook do Instituto Caibar Schutel. Esta página do Facebook você vai achar facilmente, Instituto Caibar Schutel. Esta página vai transmitir o evento. Então, você pode assistir por esta página. Se tiver dificuldade com esta página, você pode procurar na Rede Amigo Espírita TV, que é onde também estará disponível gratuitamente, aberto para todo mundo. Então, você aguarda os links que serão distribuídos, é um detalhe importante, mas curta a página do Instituto, porque você vai receber as informações, as notificações no seu Facebook para interagir e para saber que já está ao vivo. No YouTube, se você encontrar interesse, ative o lembrete para você receber aviso no celular. Agora, um detalhe importante, Theo, que eu gostaria de destacar aqui, é que em todos esses anos, o EAC sempre teve uma ação social. Todos os anos destinou suas receitas, suas reservas, o resultado pós-evento, pagas as despesas para instituições. Fizemos isso todos esses anos de maneira variada. Este ano aqui nós vamos fazer, como o evento é gratuito, a inscrição não tem valor nenhum, nós estamos solicitando às pessoas que façam uma inscrição voluntária
com uma contribuição espontânea para o Instituto Eurípides Barçanufo de Araraquara. Inclusive, você tem aí os clipes para exibir com a sequência do programa e este clipe de solicitação para as pessoas que desejarem, que quiserem naturalmente, de qualquer valor para amparar uma instituição que tem um nobre trabalho social em Araraquara. Então eu deixo com você agora para exibir aí os clipes disponíveis. Orson, então a gente já encerra por aqui, né? E eu fecho inserindo esses 2 clipes que você nos pediu para que os nossos amigos conheçam mais um pouco da programação, e esse outro aí com esse institucional, e na sua voz, que ficou muito bom o clipe, por sinal. E muito obrigado pela sua participação, viu, Orson? E sucesso aí no evento. Ô, Theo, muito obrigado pelo caminho aberto. Jorge, meu abraço a você. Ao Sidney, que não está aqui hoje, mas o nosso abraço de gratidão imensa por esse espaço tão valioso. Muito bom dia, muito obrigado aos telespectadores e aos ouvintes. Até mais. Até mais. Orson. Vamos então ver o clipe que o Orson nos pediu para colocar aqui. Vocês acompanhem aí e, se puder já ir fazendo algum tipo de anotação, fique à vontade. Olá, eu sou o Orson de Matão. Vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Lelé. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade, iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Bandeirante, gênio lutador, pai dos pobres, Kaibarschutel, espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Caibar, seu empenho valeu. Com você o espiritismo cresceu. No rádio, revista e jornal, o editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais. Nova era, digitais, net e televisão. A doutrina traz Jesus
na mídia e no coração. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz. Tá aí, vimos os vídeos que o Orson nos pediu sobre o evento do EAC. E, Jorge, é muito importante, né, nesses tempos de pandemia, não ficar recuado, né, usar o que, como eu disse, né, o entretenimento, música sertaneja, rock, cinema, todo esse tipo de arte estão usando da tecnologia, por que não também usar da tecnologia para espiritualizar as pessoas, né? Sem dúvida alguma, Theo. O interessante é que essa pandemia, longe de causar tropeço, como os negativistas pensam, trouxe mais uma forma de nos tornarmos criativos nesse período. E isso é muito interessante. Jorge, a minha primeira pergunta para você no programa de hoje é a seguinte: que vem ao mundo e tem poder, ela é, vamos supor, presidente ou alguma coisa grande que tem na mão a vida de muitas pessoas, e nessa tarefa ela não se sai muito bem. Não vamos dizer assim que ela seja má, alguma coisa, mas que ela faz muitas coisas erradas e acaba prejudicando muitas pessoas. Pode acontecer de ela ter uma nova oportunidade com um mesmo poder, ou um pouco abaixo ou até acima, de se redimir dentro dessa situação, ou ela passando por aquela prova e sendo reprovada, o teste dela será de outra maneira, será diferente, com menos responsabilidade? Começo respondendo a essa sua pergunta, Theo, me baseando em 2 livros de Emmanuel, Há 2000 anos e 50 anos depois. Há 2000 anos nós vemos ali o senador Públio Lentulus, um senador de Roma, portanto um poderoso, que, tendo a oportunidade de avançar no progresso moral e espiritual, em que ele teve contato direto com Jesus, ele deixou de lado essa oportunidade. Ele arregou. De modo que, em função disso, ele deu mais valor aos valores perecíveis da vida, ao poder. Ele sempre destacava o poderio romano como sendo aquilo de mais importante e fundamental na vida de um homem, segundo ele preconizava nessa obra há 2000 anos. Porém, aconteceu que 50 anos depois, o mesmo senador de Roma reencarna, dessa vez na condição de escravo. Olha só que interessante. Veio completamente o contrário, né? Totalmente o contrário. Por quê? Foi dada a oportunidade para ele, no uso do poder, ampliar o bem que a humanidade, que as pessoas, que a população haveria de usufruir quando esses detentores de cargos públicos sabem bem utilizar esses recursos do poder. Mas quando mal utilizado, o que provoca na vida dessas pessoas numa seguinte existência, se não uma alteração no seu gênero de existência, de reencarnação? É o que nós vemos nessa obra, há 2000 anos, há 50 anos depois, que retrata ali o mesmo senador daquela obra de há 2000 anos, vindo numa situação extremamente humilde, na condição de escravo. Agora, vale a pena ressaltar, Theo, que todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem adquirida em vidas passadas, ou nessa obra há 2000 anos, 50 anos antes da vinda do senador Públio Lentulus nessa obra 50 anos depois, ele não perde, jamais. Todo o conhecimento adquirido, ele não é perdido. Ele, obviamente, ele é amortecido por conta de uma nova existência. Uhum. E a pessoa pode, inclusive, até aplicar esses recursos, mas não na sua amplitude, na sua totalidade. Isso nós vemos naquela obra de Leon Denis, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz da necessidade dessa variabilidade das existências. Numa nós vamos vir com o poder, noutra sem o poder. Noutra, haveremos de vir com a beleza, em outra existência, sem a beleza, numa mais inteligente, noutra menos inteligente, numa mais pobre, noutra mais rica, e assim por diante, para que a gente possa ter noções e desenvolvimento da nossa empatia. Tá certo. E, Jorge, tem uma outra pergunta aqui, inclusive eu conversando com o meu irmão, né, ele falou assim, pergunta lá e depois eu vou ver se eu consigo, porque ele trabalha nesse horário, mas ele disse que depois vai conseguir, vai tentar ver o programa para ver a sua resposta. Inclusive eu conversava com o Silvinho aqui agora há pouco antes de subir, que ele recentemente teve filhos, e os filhos gêmeos, né, e a minha cunhada foi fazer uma ultrassom outro dia,
e ela também está esperando bebês gêmeos. Qual a explicação da doutrina espírita para o nascimento de gêmeos? A doutrina espírita fala alguma coisa nesse sentido, Jorge? O pouco que eu me recordo, Theo, sobre essa questão dos gêmeos, nós aprendemos que se trata de espíritos afins. A afinidade entre eles é tão grande que eles acabam nascendo no mesmo ventre, no mesmo momento, e com um detalhe mais curioso ainda, com essa semelhança física. Semelhança física não quer dizer necessariamente uma semelhança intelectiva, moral e espiritual, porque nós vemos no cotidiano aí, diante dos noticiários vários, gêmeos que muitas das vezes são totalmente diversos no caráter, na inteligência, na responsabilidade e outros quesitos aí. Então, até onde nós podemos dizer para você sobre a questão dos gêmeos, é mais um pacto de semelhança em função da afinidade em que essas criaturas se encontram e acabam reencarnando nesse mesmo momento e com essa semelhança física, digamos assim, né? Entendi. E isso na espiritualidade tem, como podemos dizer, é combinado já entre eles lá de reencarnarem e virem juntos? Existe essa possibilidade, nós vemos isso no livro de Kardec, no livro dos Espíritos, em que, havendo possibilidades do espírito em participar da sua programação, da programação da sua futura existência, ele então tem condições de, por exemplo, estabelecer esses pactos, como você mesmo disse. Existe essa possibilidade, sim. Se não há essa possibilidade, necessariamente é a espiritualidade quem vai, então, encaminhar esses espíritos aí de conformidade com o projeto da espiritualidade. Entendi. Jorge, tem uma outra dúvida também que o pessoal sempre pergunta aqui em alguns programas, sobre essa questão que é dita, né, na Bíblia do julgamento, que quando a pessoa desencarnar, que chegar, muitos acreditam que vão adormecer por um bom tempo, vai chegar um dia onde ela vai ser julgada pelos atos e isso depois vai determinar para onde ela vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, no pensamento de alguns e algumas religiões que pregam isso. No Espiritismo, qual que é essa visão? Quando eu morrer, que eu chegar lá, eu vou ter assim um julgamento? Vai ter algumas pessoas me acusando de alguma coisa? Ou como que funciona na visão da doutrina espírita? Segundo os espíritos amigos, Kardec, esse julgamento não vai ser feito por um tribunal, conforme às vezes nós pensamos. O tribunal mesmo é o tribunal da nossa consciência, que é um juiz implacável, incorruptível, inflexível. De modo que todos aqueles os que desencarnam vão passar por esse processo de remorso, de rememoração de tudo aquilo que fez ou não fez aqui na vida física. E a consciência, então, neste instante, ela vai despertar todos os pontos positivos e negativos vivenciados aqui na Terra. E aí a hora, como dissera Jesus, do pranto e do ranger de dentes. Isso nós vemos muito nas obras de André Luiz, ou até mesmo em nossas reuniões mediúnicas, em que essas entidades acabam se valendo da mediunidade, e ali arrolam uma série de dificuldades que encontraram no mundo espiritual, dentre elas esse problema da culpa, do remorso. E isso daí não existe tribunal mais implacável do que a própria consciência que vai estabelecer para nós aquilo que de fato nós fizemos de errado. E não temos como fugir desse tribunal, dessa consciência. Agora também vem ao caso a lembrança de uma narrativa de André Luiz naquela obra Libertação, Theo, em que ali, nas zonas purgatoriais ou no umbral, temos um sumo sacerdote das trevas, o cognominado chefão. Gregório, chefão ali, em que esses espíritos que muitas vezes acabam caindo nas teias das prisões fomentadas por essa entidade, são submetidas a julgamentos. Mas ali é uma outra situação. Não necessariamente, depois do desencarne, nós haveremos de estar aí perante um tribunal. O primeiro tribunal é a nossa consciência. E dependendo do grau de energia que nós nos encontrarmos do outro lado da vida, desencarnados, portanto, isso fará com que nós sejamos atraídos para locais melhores,
a exemplo, vamos dizer assim, nosso lar, Aham. ou lugares não muito bons, como seria o caso do umbral. De modo que, estando no umbral, essas criaturas já nos conhecem por dentro. É. E aí, necessariamente, vão estabelecer acusações, que são verdadeiros julgamentos também, feitos de forma exterior por esses espíritos das trevas, esses perturbados. E também tem o julgamento interior, que é feito pela nossa própria consciência. Então, você acabou até dizendo aí como eles nos conhecem por dentro, no caso do Gregório lá, que é o chefão, esse é um julgamento que ele vai usar de artifícios até para sobrepujar o espírito, para provar, para mostrar para o espírito, não, aqui é o seu lugar, você tem que ficar aqui, ou então se tem alguma situação de vingança, ele acalorar isso para manter o espírito naquela região mais densa, seria esse o plano desses espíritos mais inferiores nesse umbral, Jorge? Exatamente, Theo. Na obra de Kardec, a Gênese, ali no capítulo 13 ou 14, salvo engano, Kardec chega a dizer o seguinte, que do outro lado da vida nós estamos desvestidos dessa carapaça, desse verniz no qual nós nos escondemos aqui no mundo social. Mas do outro lado da vida, esse verniz, essa carapaça não existe mais. E ele diz que do outro lado da vida os espíritos leem em nós como se estivessem lendo a um livro escancarado. Então eles veem em nós as nossas dificuldades, veem também as nossas qualidades. Agora, diante da pergunta que você fez, se esses espíritos, de certo modo, acabam realizando esses julgamentos para se sobrepor a essas criaturas, mostrar o seu poderio, inclusive até arregimentá-las para se utilizarem delas como instrumento do mal, isso acontece muito, nós vemos nessa obra aí de André Luiz que eu acabei de citar, que é Libertação. Tá certo. Jorge, tem aqui uma pergunta da Ana. Deixa eu ver aqui se o nome dela é Ana mesmo. O negócio de errar nome é complicado. A Ana Maria, de Lençóis Paulista. Ela diz assim, estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Aí vem a questão dela. Existe algum suicídio justificável? Bom dia, Ana. Muita paz para você e obrigado pela sua audiência. Na verdade, Ana, nenhum suicídio é justificável. Por quê? Porque ele é um ato atentatório à lei divina, que é a lei que nos inspira a preservarmos a vida. Nós vemos isso ali nos 10 mandamentos, lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, quando ali Moisés, tendo recebido os 10 mandamentos, e o primeiro qual que é? Não matarás. Não matarás não quer dizer tão somente não matarmos ao nosso próximo, mas não matarás está num sentido amplo, no sentido de não matarmos ao nosso próximo e muito menos a nós, porque a vida é um dom valioso, é um dom atribuído por Deus a nós e nós temos que valorizá-la. Então não existe, por mais difíceis que sejam as circunstâncias que essa criatura esteja vivenciando aqui na Terra, a justificativa para ela tirar a vida, a própria vida. Existem mecanismos, inclusive, de preservação da vida que nós devemos nos valer. E repito, por mais difíceis que sejam as nossas dores, os nossos clamores, as nossas angústias e aflições, não se justifique em hipótese alguma nós atentarmos contra a nossa própria vida. Eu vi certa feita um depoimento com Stephen Hawking, aquele grande físico teórico já desencarnado que viveu vários anos atrelado a uma cadeira de rodas sem poder se comunicar, a não ser através de um computador que acabava ali convertendo os movimentos em palavras. E ele foi entrevistado por conta daquela clínica existente na Suíça, intitulada Dignitas, que é uma clínica que promove o suicídio assistido. As pessoas se inscrevem, pagam lá um valor até que considerável, e no momento certo vão para essa clínica. Esse considerável quer dizer que a pessoa paga caro para morrer. Paga caro para morrer, não é barato não, é muito caro. Essa clínica tem uma lista enorme, inclusive. Nossa. Uma lista enorme de pessoas aí que estão aguardando serem chamadas para se matarem, terem o suicídio assistido. Então, fizeram uma entrevista com ele, com Stephen Hawking. Ele disse, muito sensatamente e muito bonita essa entrevista dele, ele disse o seguinte, que por mais difíceis que sejam as dificuldades da vida, a vida é sempre um bem que deve ser preservado a todo custo. Exemplo disso, ele diz, é eu estar aqui, preso nessa cadeira, há tantos anos, quando eu teria supostos motivos para sair dessa vida, quando os meus sonhos começaram a sossobrar,
não mais podendo sequer caminhar para lá e para cá e depender 100% de outras pessoas, ele teria, entre aspas, a justificativa para sair dessa vida, mas ele entendeu que não. Ele entendeu que o universo estava dando para ele sinais de que ele deveria viver sim, mesmo que fosse na pior condição física que se possa imaginar. E ele disse, tendo preservado a minha inteligência, o resto para mim é indiferente. Olha só que desapego, que desprendimento. Né? Então, é um exemplo para todos nós e nos mostra, inclusive, que não existe, repito, por mais difíceis sejam as situações de nossas vidas, uma justificativa para que nós atiremos. É verdade. Jorge, tem aqui, antes da pergunta da Juliana, ontem eu via no YouTube, tem um canal lá que ele fala sobre música sertaneja, e ele estava falando sobre o trio Parada Dura, não sei se você conhece música sertaneja. Conheci quando criança. Aí o trio... Meu pai ouvia. Aí, em dado momento, quando eles estavam em grande sucesso, o avião deles teve um problema e eles caíram com o avião, né? E nessa queda, um dos integrantes, ele ficou paralisado, não tinha mais como caminhar. Os outros, um quebrou costela, quebrou o braço, mas se recuperaram e acabou sendo assim. E nesse caso, tinham 5 pessoas no avião, só ele aconteceu isso. Isso mostra para nós alguma coisa que tipo, nessa vida você vai ter que passar por uma situação meio complicada. Então só ele foi mais prejudicado nessa situação. Os outros então não tinham, tanto é que os outros ainda tem um vivo, né, desses que eram integrantes do trio. O outro morreu por motivos de doença e até da idade, o outro está bem velhinho já, mas ainda está vivo. Quer dizer que ele tinha que passar por isso. Vamos supor, talvez não nesse acidente, ele ficasse bem, mas depois aconteceria alguma coisa. Sempre que acontece alguma coisa com alguém, independentemente a pessoa tem que passar por isso. Eu digo essa pergunta porque outro dia minha mulher estava meio triste lá em casa, que recentemente ela perdeu 2 dos irmãos dela, e ela falando se ela pudesse voltar no tempo para ajudar os irmãos dela, não sei o que. Eu falei, filha, eu acho que não ia ter muita utilidade essa sua volta não, porque se você ajuda eles em determinada situação, se era esse o planejamento deles, não teria como escapar. De alguma outra maneira, eles acabariam passando pelas situações que passaram. É desse jeito, Jorge? Ou a visão espírita tem alguma outra coisa para nos dizer? Theo, diante dessa pergunta, uma pergunta complexa, que exige, obviamente, respostas aí bem ponderadas, e sem querer esgotar o tema, porque esse é um tema bem complexo, nós não podemos nos colocar jamais numa arrogância de darmos uma resposta dizendo, isso, pronto, acabou, segundo pensa a doutrina espírita. O que nós podemos dizer é assim, depende. Depende do que, Jorge, você vai nos perguntar? De vários fatores. Vamos lá. Naquela obra de André Luiz, Ação e Reação, nós vemos ali uma narrativa de um acidente ocorrido com um avião, em que várias pessoas desencarnaram. E depois André Luiz, perguntando ali para o seu instrutor, salvo engano, acho que é o Druso, nessa obra Ação e Reação, o porquê, o motivo. Era para ter acontecido mesmo? Inclusive surgiram aos nossos irmãos que querem conhecer de perto sobre essas catástrofes, se elas estão aí de fato na ordem dos acontecimentos, ou seja, já é um acontecimento prefixado para acontecer, ou se aconteceu por outras causas, que não necessariamente esse programa estabelecido pela espiritualidade. Entendi. Porque nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos naquela questão do fatalismo. Não é pau, pau, pedra, pedra, né? Exatamente, o fatalismo é isso, pau, pau, pedra, 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 entendeu? De modo que, se adotarmos sempre que tudo está aí estabelecido para fatalmente acontecer, estaremos abraçando a doutrina do fatalismo, que estabelece que nós não temos mais livre-arbítrio algum para podermos mudar as situações. Mas, concernente a esse caso que você expôs para a gente, desse conjunto sertanejo, dessa criatura que sofreu esse acidente, o único que sofreu esse acidente, que teve essa lesão mais grave, digamos assim, com base nessa obra de André Luiz, ali nós vemos 2 personagens que, num determinado momento, estavam querendo uma ascensão a um nível de plano melhor. E foi recusado o pedido deles por uma autoridade. E eles ficaram um pouco assim, sem saber o motivo, porque entendiam eles que eles já tinham condições de ascender, ou seja, passar para um plano melhor. Para ele já estava na hora, né? Já estava na hora. Todavia, quando veio essa negativa, eles foram pedir informações a essa autoridade que recusou a admissão deles em outros planos superiores. E o mentor disse assim, o seguinte,
Caso vocês queiram saber os motivos, nós temos que fazer aí uma regressão de memória em vocês. Para vocês saberem de fato o que causou esse impedimento. Aham. Ok, eles se submeteram a essa regressão de memória feita por esse espírito de alta envergadura moral e intelectual lá na espiritualidade, isso é no plano espiritual. E depois eles descobriram, encurtando toda uma narrativa longa, Theo, que no passado eles participaram de guerras severas e eles então se utilizavam de uma agressividade desmedida, desnecessária, chamados crimes de guerra, em que eles pegavam os prisioneiros e empurravam eles de altos precipícios, matando-os, inclusive, com requintes de crueldade. Então, esse mentor, esse espírito superior, ele disse, então, existe esse problema ainda no histórico, no currículo espiritual de vocês, para ser limpado, para vocês espiarem essas faltas. Vocês não espiaram as faltas. Eles, obviamente, depois dessa existência, foram passando por existências difíceis, tal, etc., encarnadamente falando, e foram vencendo, superando, ganhando conhecimento, e chegaram ao grau que chegaram hoje na espiritualidade. Mas ficou esse ponto na retaguarda para ser ainda espiado. E André Luiz, nessa obra, ele costuma dizer o seguinte, que não temos como avançar passos à vanguarda, ou seja, para frente, sem antes quitarmos os nossos débitos para com a retaguarda. E esse mentor diz, caso vocês queiram ascender a níveis superiores, vocês terão que reencarnar e expiar aquelas faltas lá de trás. E aí então a espiritualidade programou toda uma existência, dizendo assim, vocês vão perder a vida em acidente na aviação. Porque a morte de vocês, o acidente no qual vocês vão estar inseridos aí, vai provocar o quê? O desenvolvimento da ciência aeronáutica. Mas não vai ser em vão a morte de vocês, o acidente, os acontecimentos lá. Mas é para vocês, pura e simplesmente, quitar essa dívida que vocês têm ainda lá com o passado distante de vocês. E olha só, eles lançavam as pessoas de uma altura absurda, de um precipício, e eles vão cair do quê? De uma aeronave, no precipício. No precipício. Então, isso aí você vê que teve o quê? Teve um estabelecimento de situações ocasionadas por pela formação dessa nova existência deles, pela programação dessa existência em que seria dessa forma. Nesse caso aí, não haveria como eles se livrarem disso pelo livre-arbítrio, que era um fato que já estava aí consolidado pela espiritualidade para que acontecesse de fato. Agora, no caso dessa dupla sertaneja aí, fazendo então uma analogia com essa história dessa obra Ação e Reação de André Luiz, nós podemos dizer que talvez eu vou me curvar e ser humilde para dizer talvez, não posso dizer não, Theo, é assim, pronto e acabou. Porque nós estaremos errando, porque existe toda uma informação que nós não temos e somente a espiritualidade tem em relação a esses protagonistas desse acidente, essa dupla sertaneja aí, entendeu? A esse grupo sertanejo, enfim. Então, eu posso dizer para você que é provável que sim, provável. Não podemos nos darmos de arrogante e falar, não. E garantir exatamente. Não, é certeza, é assim mesmo, porque a doutrina preconiza isso, porque existe uma série de fatores para ser analisados e para podermos responder com toda certeza, mas porque nessa vida a gente não tem certeza de nada. Entendeu? E como você disse aí, pra gente quitar um financiamento, todas as parcelas têm que estar pagas, né? Não tem como você chegar lá no final, pagar a última e falar, opa, tá faltando. Não, mas eu quero quitar. Não, mas tem a parcela 20 lá, você não pagou. Exatamente. Então é desse jeito. Boa comparação, é isso mesmo. É isso que André Luiz diz, que ninguém pode avançar passos à vanguarda sem antes quitar os débitos que tem para a retaguarda. Tem que olhar para todos os lados. Exatamente. Jorge, tem aqui a pergunta da Ana, cadê? A Juliana, né? Juliana de Bauru. Ela diz assim, todas as pessoas que nascem com uma deficiência física, aí ela pergunta, a maioria é fruto de um suicídio? Bom dia, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Nós podemos dizer também com base na resposta dada à pergunta anterior, que não necessariamente todos esses que nascem com problemas de natureza física, psíquica, neurológica, enfim, podem ser consideradas pessoas que foram suicidas no passado. Exemplo disso, nós podemos ver, por exemplo, naquela obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, em que Camilo Castelo Branco, ele é o protagonista, é o personagem principal dessa obra. E ele atentou contra a própria vida usando de um revólver e atirou no seu tímpano, contra a sua cabeça. Teve um desencarne violento,
passou mais de 15 anos no mundo espiritual inferior, no umbral. Passado alguns anos, foi admitido ao Hospital Maria de Nazaré, existente em solo umbralino. Ali ficou quase meio século, Theo. Meio século. Aprendendo, estudando, para que depois, então, os espíritos responsáveis pelo seu processo reencarnatório futuro programassem a existência dele e ele viesse à Terra na condição de medianeiro, de médium. Ele não iria vir estropiado, apesar da gravidade do ato que ele praticou. Né? Então ele não regressou à vida física estropiado. Nós podemos dizer também em relação a Ivone, que é a psicografante dessa obra. E nós vamos ver um pouquinho da história da vida de Ivone naquela obra, cujo título é Recordações da Mediunidade. E ela conta um pedaço da vida dela, que foi revelado para ela que ela também foi suicida. A Ivone do Amaral Pereira. E ela não veio estropiada. Obviamente veio com várias dificuldades existenciais que foram provocadas por conta desse ato extremo, que é o suicídio. Mas isso não chegou, por exemplo, a gerar para ela uma existência na qual ela teria que passar numa situação aí, fisicamente falando, totalmente estropiada, depauperada. Não passou por isso. Quem sabe eu ou você, nós não tivemos aí, num passado não muito remoto, talvez essa situação de termos nos lançado ao suicídio. Então, não necessariamente... Juliana, né? Juliana. Não necessariamente, amiga. O suicídio vai nos levar à existência nas quais enfrentaremos, por exemplo, uma deficiência física, psíquica, neurológica que seja. Não necessariamente. Isso vai depender muito da espiritualidade em projetar nossas existências numa situação dessa, como deficientes, seja físico, seja intelectual, ou não, como é o caso desses dois personagens que eu citei, Camilo Castelo Branco, que reencarnou sem essas deficiências, reencarnou até com condições para ter uma vida aí relativamente normal, digamos assim, né? E a própria Ivone do Amaral Pereira, que também ela foi suicida e nem por isso ela reencarnou nessa última existência dela como deficiente físico ou intelectual. Jorge, você falou aí sobre a deficiência física. Vez ou outra a gente vê algumas pessoas, né? Não chega a ser assim uma deficiência porque a pessoa não tem 100% de todo o corpo normal. Às vezes a pessoa tem só, assim, não tem muito controle de um braço ou a perna, ela não essas deficiências leves, podemos dizer assim, que a pessoa acaba conseguindo ter uma vida normal, porque desde criança tem isso, e as graves também. Nada é por acaso, né, Jorge? Se a pessoa traz alguma coisa nesse sentido, é como a gente estava falando antes aí das parcelas. Ela está tentando pagar alguma coisa que ficou para trás, né? Então, vamos supor, tem gente que reclama da vida, agora tem gente que aceita, mesmo passando por isso depois. Mas quem já nasce, quem já traz esse tipo de deficiência, seja leve ou seja uma deficiência mais grave, tá pagando alguma coisa, né? Isso não é de graça, né? Com certeza, Théo. É como você disse, nada do que acontece em nossas vidas é obra do acaso. O acaso é o nada. E o nada não explica absolutamente nada. Então, sejam situações que estejam aí no script da programação de nossa existência, nossa presente reencarnação, que de fato está prestes a acontecer a qualquer momento, ou já aconteceu. Emmanuel elucida bem essa questão naquela obra Pensamento e Vida, que é de Emmanuel. Salvo engano, acho que ali no capítulo 20 ele fala sobre essa questão aí, que existem certas situações da vida que entra no cômputo das chamadas ou dos chamados problemas kármicos. Ou seja, ali não há sequer possibilidades do nosso ato volitivo, do nosso livre-arbítrio, alterar aquela situação, porque ela vai ocorrer de qualquer modo. Pode ser que ela tenha um abrandamento, pode ser, mas de qualquer modo ela vai ocorrer por uma necessidade de expiação ou de provação nossa. E, obviamente, Emmanuel também nos diz que não podemos catalogar a conta de todos os acontecimentos de nossas vidas como sendo acontecimentos kármicos existenciais. Aconteceu porque tinha que acontecer. Não necessariamente, porque se pensarmos assim, cairemos, que não te falei, lá na doutrina do fatalismo, que esvazia a possibilidade de nós termos a nossa volição, ou seja, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e nosso livre-arbítrio não é cerceado dessa forma. Então ele diz que muitos dos acontecimentos, e também o Espírito da Verdade fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitos acontecimentos
que são as causas atuais das nossas aflições. São comportamentos nossos, na presente existência, que geram essas situações de supostas provas ou expiações, mas que, a bem da verdade, é mais fruto de nossa imprudência, de nossa imaturidade, dos erros aos quais nós nos entregamos voluntariamente. Agora, existe, dizem os espíritos para Kardec nessa obra Evangelho segundo o Espiritismo, as causas anteriores das aflições. Aí sim, essas entram no cômputo daquilo que necessariamente nós temos que passar, que pagar. Tá certo. E Jorge, a gente falando dessas pessoas, tem as pessoas que trazem as deficiências, né? Leves ou graves. E essas pessoas que são pais ou que são espíritos responsáveis por essas pessoas, elas também têm em sua programação algum tipo de... Claro que ela tem relações com isso, porque ela está ali como responsável por essa pessoa que tem esse problema. Mas ela também, de alguma maneira, está resgatando alguma coisa, passando por esse processo de ajuda, de condução da vida dessa pessoa, porque vai ter, dependendo o problema do filho, né, que seja da pessoa, vai ter que ficar levando no médico, não vai dormir, não vai ter uma vida tão normal assim, vai ter muitas outras atividades complicadas, que não teria se tivesse ali um filho até, vamos dizer assim, normal. A gente está usando o termo normal aqui, gente, só para definir de uma pessoa que vem com algum tipo de problema que gera toda essa situação. E muitas vezes, em algumas famílias, acontece de ter mais de um filho, o casal tem que cuidar de mais de um filho com algum tipo de complicação que vai gerar toda uma situação. Esses responsáveis também não é por acaso esses filhos em sua família, né? Interessante, Theo, que enquanto você está elaborando a pergunta, me veio à memória aqui a obra da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, em que ali, Theo, nós vemos uma situação magnífica. Qual é? Casais encarnados, no momento do sono físico, seus espíritos são acompanhados por espíritos do mundo espiritual, responsáveis pelo processo de reprogramação de existências, de reencarnações. Levam esses casais em espírito, obviamente, enquanto seus corpos estão dormindo aqui na Terra, para essas regiões do plano espiritual. E nessa obra existe, inclusive, a seguinte situação. 3, 4 casais, mais ou menos, foram para o mundo espiritual, tá? E participaram de uma reunião no além, onde o mentor responsável pela reencarnação daqueles espíritos que lá estão nesse Hospital Maria de Nazaré, que são os suicidas, que precisam voltar para a Terra novamente, não vão voltar para a mesma família, Essa daí é uma das consequências, não é absoluta, entendamos bem, mas é uma das consequências que o suicídio provoca, que é afastar aquele espírito do convívio da sua família, porque não fez por merecer o convívio com aquela família, porque se suicidou. Então os espíritos desses suicidas vão ser recambiados para outras famílias. E essa obra retrata uma realidade lá de Portugal, que Camilo Castelo Branco foi um escritor português. Então eles estão lá em solo português, no mundo espiritual de Portugal. E esses casais portugueses são levados ao plano espiritual para, inclusive, verificarem se eles podem colaborar com a espiritualidade e receber os espíritos que estão lá em vias de reencarnar naquele hospital. Eles estão hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, estão em vias de reencarnar. Esses casais reencarnados são levados na calada da noite a essas reuniões existentes do mundo espiritual, e o mentor pergunta: olha, tem um espírito nessas condições, a reencarnação dele vai ser difícil e dolorosa, vocês não vão enfrentar uma existência tranquila com essa criatura, mas vocês vão, aí vem a sua pergunta, quitar enormes débitos que vocês têm lá na retaguarda que ainda não foi quitado. Vocês aceitam essa incumbência de receber essa criatura no lar de vocês, doente, estropiada? Vai lá a pergunta da Juliana, doente, estropiado, uma situação muito amarga, mas que vai libertar o espírito de vocês de uma situação muito grave que vocês fomentaram num passado não muito distante. Vocês, assumindo esse encargo, essa responsabilidade, vocês vão ter quitadas, claro, desde que levem a bom termo essa existência aí dessa criatura, etc e tal, vocês vão quitar esses débitos que vocês têm lá atrás. Olha só, então,
são existências, são reencarnações que estão sendo reprogramadas pela espiritualidade, em que esses casais que não têm vínculo algum com esse espírito, algum, o vínculo deles vai nascer a partir daquele momento da aceitação. E tem casais que aceitam. Mas só que a grande maioria dos casais que lá vão no mundo espiritual, sendo inclusive convidados pela espiritualidade para participar dessa oportunidade, muitos casais, Theo, não aceitam. Não aceitam. Muitos, inclusive, falam, não, a pena é muito difícil, nós queremos ter filhos saudáveis. Mas tem que pagar, né? Filhos perfeitos, eu não quero receber essa criatura porque eu nem conheço, eu não sei lidar com isso, tá, etc. Nós estamos programando a nossa existência de outra forma, nós não queremos passar por isso. A espiritualidade respeita o livre-arbítrio do casal. Mas só que deixa bem claro, fala, ok, mas vamos ver então no passado o que você fez, o que vocês fizeram. Ah, tá. E aí eles veem como num filme, numa tela, o passado deles se descortinando, eles caem na real, está na obra. Essa daí de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida. Eles veem tudo que eles fizeram de mal, eles caem na real e falam, nossa, meu Deus do céu, verdade, verdade. Ah, então agora eu aceito, me senti convencido. Então eu abraço essa oportunidade. Outros não aceitam mesmo vendo esses filmes aí, entendeu? Não querem assumir essa responsabilidade, esse encargo que é muito pesado, não é fácil. Mas isso lá no futuro, em algum momento, eles vão ter que passar por alguma situação para ir abrandando o que já fizeram, né? Se não abraçarem esse encargo, é isso? Ou não? Se não abraçar esse agora. Se não abraçar esse encargo, com certeza eles vão ter que espiar aquela falta do passado. Pode chegar algum momento que isso, como diz o Sidney, obrigado, o Sidney também deve estar nos acompanhando, empurrado goela abaixo, tipo assim, ó, é agora, hein? Você vai ter que pegar e, eu não quero, não é eu não quero, é agora. Sim. Existe, por exemplo, as reencarnações compulsórias, reencarnação compulsória. E existem necessariamente aquelas penas que são impostas, não pela espiritualidade, mas por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Ali, todo aquele nosso currículo nos mostra que nós temos que receber uma pena A, B ou C. Eles vão aplicar aquilo segundo as nossas atitudes, conforme disse Jesus. O que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras, segundo o seu mérito ou demérito, entendeu? Então, há inúmeras situações, e assim acontece com muita frequência, em que nós necessariamente vamos passar por aquela situação com toda aquela dificuldade, com todo aquele rigor, por conta de nossos débitos que ainda temos para com a retaguarda. Tá certo. Jorge, tem aqui uma pergunta da... Deixa eu ver aqui de novo o nome dela. É a Solange Vasco Oliveira. Eu não consegui entender muito bem. Eu perdi para ela repetir aqui, não deu tempo ainda, mas eu vou fazer do jeito que ela escreveu. Se você conseguir ter um entendimento melhor que o meu, você já pode ir respondendo para ela. Ela diz assim: Salomão, uma criança nasce 3 e uma como adotada, lábio leporino e com autismo. Na visão espírita, como é? Agora eu não sei se ela quer dizer, porque ela diz que tem um que é adotado. Entendi. Nasce 3 e um como adotada. Entendi. Lábio leporino e com autismo. Aí ela pergunta como é isso na visão espírita. Entendi. Sugiro a leitura de uma obra maravilhosa do Hermínio Miranda, intitulada Autismo. Ele tem essa obra? Tem. Autismo? Autismo. Rapaz. É uma obra fenomenal, extremamente técnica. Acredito que numa próxima existência, acho que o Hermínio vai nascer como médico. Porque ele tinha uma capacidade intelectiva, doutrinária, absurda, enorme. E nessa obra, Autismo, o título é Autismo, ele explica de uma forma assim muito profunda as causas do autismo, que varia aos milhares. Por isso que nós não podemos estabelecer é isso ou é aquilo. Então ele diz que várias causas ali acabam fomentando, gerando a patologia do autismo, e uma delas são criaturas que no passado, uma delas... Você acabou de falar que são várias, né? Então, exatamente. Uma delas é que criaturas que se ativaram, ou seja, se entregaram ao mundo do crime, da criminalidade, chegam do outro lado da vida, numa situação perante o tribunal da consciência, que é o tribunal interior, e também intensificada essa dor do tribunal interior pelo tribunal exterior provocado por aqueles espíritos, à semelhança de um Gregório, que fazem esses julgamentos lá no mundo das trevas, para fazer com que a criatura sofra mais. Ele comenta que criaturas que se entregaram a uma vida de crimes e barbaridades chegam do outro lado da vida, tomam essa consciência e depois ficam extremamente envergonhadas do que fizeram. Não conseguem olhar
para ninguém, de vergonha do mal que fizeram. Qual que é uma das características do autismo? É o autista não encarar, ele não tem contato visual. Eles têm tanta vergonha que eles caem num processo de implosão mental, diz o Hermínio Miranda nessa obra, que isso gera certos distúrbios neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, que vai necessariamente repercutir na geração do futuro corpo, futuro cérebro com esses distúrbios, com essas dificuldades neurológicas, digamos assim, psíquicas, psicológicas. E ele nasce, aí, muitas vezes, categorizado à conta de um autista, porque ele quer esconder. Ele não quer se mostrar para ninguém. A vergonha dele é tanta. Claro que o encarnado que está aqui, ele não tem consciência do que ele fez no passado. Isso é tudo processo inconsciente. Então, do autista. Então tem essa obra aí. Lábio leporino. Nessa obra, mais uma vez, de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, ali ele diz que inúmeros tipos de suicídios provocam tais ou quais anomalias físicas. E uma das anomalias físicas que nós podemos identificar como sendo talvez um suicida, é esse problema do lábio leporino, ou da ausência do véu palatar, ou desses problemas neurológicos sérios, que muitos desses aí que nascem com problema no lábio, ou sem o véu palatar, etc. Esses problemas da boca aí são aqueles que colocaram o quê? A arma na boca. A arma, um revólver na boca, e destruiu toda essa região. E isso fica tão assim gravado no perispírito que quando esse espírito for gerar um futuro corpo no ventre materno, toda essa anomalia perispiritual vai ser repassada para o físico. E aquilo indica então que o estrago que a bala fez provocou aquele estrago ali, gerando então futuros criaturas com problemas dessa natureza aí, por exemplo, lábio leporino e por aí vai. Mas sempre com aquela cautela que o codificador nos ensina. Não necessariamente todos os que são portadores de lábio leporino são suicidas. Não podemos, isso aí seria até um desrespeito. Claro. Eu tô vendo, por exemplo, aqui no centrinho de Bauru, estou vendo aquela criatura com problema crâniofacial, porque todas as que estão lá foram suicidas. Não necessariamente. Não necessariamente. E nesse caso dessa agressão ao perispírito, o Sidney também sempre fala isso, quando a pessoa fere uma outra, ela também fere a outra materialmente, ela está ferindo o perispírito dela. E é nesse pagamento das parcelas que o nosso perispírito vai se reconstruindo? Como que funciona para que eu, com o tempo, com as reencarnações, com as minhas vidas, possa ir colocando o meu perispírito em forma novamente, Jorge? Voltando àquela pergunta primeira que a nossa amiga fez lá de Jaú, acho que é a Ana Maria, essa resposta, Théo, ela funciona assim. Quando ela disse, acho que foi a nossa amiga Ana Maria que perguntou se existe um suicídio justificável. Foi. Não existe. Não existe por quê? Agora, essa pergunta puxa dela também lá, essa sua pergunta. Por quê? Porque, por mais difíceis sejam as dificuldades que enfrentemos na vida, a vida é sempre necessária para nós quitarmos os nossos débitos. Verdade. É como se a gente rasgasse o contrato, né? Exatamente. E essas anomalias perispirituais vão sendo curadas como? Através da abençoada existência físico-material. Então, quando nós, por exemplo, atentamos contra a vida, tentando justificar porque eu sou um estropiado, sou um aleijado, vou me matar que eu sou imprestável, você está perdendo uma oportunidade de fazer com que o seu perispírito se reconserte, volte à estrutura, à sua morfologia dentro das linhas da normalidade. De modo que a existência física, Théo, o corpo físico, ele funciona como um filtro, um mata-borrão das impurezas de nossa alma. Então, a cada encarnação que nós vamos passando, o corpo ele vai filtrando essas impurezas de nossa alma. E quanto mais pesadas sejam esses detritos que nós carregamos, tanto mais dolorosas serão as nossas existências com corpos defeituosos. Por quê? O espírito está tão impregnado de detritos, de uma dismorfia, vamos dizer assim, de uma morfologia totalmente aí fora da normalidade, do padrão, que o corpo absorve aquilo, e a hora que nós vemos aquelas criaturas nascerem em situações das mais complicadas, difíceis fisicamente falando. Mas a cada existência que ela for passando, o corpo, como filtro, ele vai absorvendo esses detritos de nossa alma, a ponto de um dia nossa alma não ter mais detrito nenhum,
volta à sua morfologia. Aham. Portanto, quem atenta contra a própria vida retarda o processo de recuperação morfológica das linhas perispirituais. Além de retardar, vai agravar mais, porque nessa existência vai ter o problema do suicídio, que vai ter que encarar isso aí, e já tem um problema passado que a criatura não conseguiu passar nessa vida, por exemplo, com uma deficiência. É. O nosso corpo material, então, funciona como uma peneira. Peneira, um filtro, Né? ele vai filtrando. Todas as excrescências de nossa alma necessariamente vai ser absorvido pelo nosso corpo físico. Aham. E é assim que nós vamos curando o quê? A nossa alma. E a partir do momento que você faz um buraco ali na peneira, as coisas grossas, aqueles detritos vão passando e a coisa não adianta muito, né? Exatamente. E o corpo, ele vai absorver isso daí. Aham. Ele vai absorver. Então, a forma de curarmos os nossos males perispirituais não tem outro caminho que não seja a reencarnação. Reencarnação. Não tem outro meio. Tá certo. Jorge, eu só... tem mais... Eu ia fazer uma última pergunta, mas tem aqui, deixa eu ver, o Salatier Buzetti, não sei se é mulher ou se é homem, o nome é Salatier Buzetti. Na pergunta 257 do Livro dos Espíritos, conta que o perispírito não tem órgãos sensitivos. Como, então, aparece lesão no corpo físico porque o perispírito não conseguiu formá-lo? Nós precisamos verificar se a 257 fala exatamente isso, estritamente isso, porque nós podemos assegurar, a nossa amiga, vai lá, um abraço, ou ao nosso amigo, enfim, Salatier, o seguinte: naquela obra de Emmanuel, intitulada O Consolador, que é de perguntas e respostas, perguntas que fizeram para Emmanuel e respostas dadas para Emmanuel. Tem ali a seguinte pergunta, até perguntaram para Emmanuel: por um acaso o nosso perispírito, ele tem os mesmos órgãos que o corpo tem? Estômago, cérebro, esôfago, coração e por aí vai. Sabe o que Emmanuel respondeu? Ele responde assim: quem é que causa a formação do corpo? É o corpo que se forma por si mesmo, ou ele tem um modelo organizador biológico, chamado MOB, nome dado pelo Dr. Hernando, um grande cientista? Emmanuel responde perguntando: quem é que modela o corpo? É o corpo que se automodela ou ele tem um organizador biológico antes dele? A resposta é o perispírito. Então, o perispírito, sim, ele tem todos os órgãos do sentido, porque é ele quem produz os órgãos existentes no corpo. Porque se ele não tivesse esses órgãos, não produziria. Não teria o nosso corpo físico esses órgãos. Entendeu? Entendi. Então, nesse caso aí, sim, com base na resposta dada por Emmanuel, o perispírito tem, sim, os mesmos órgãos que o corpo físico tem. Por quê? Porque é o perispírito que gera o corpo, não é o corpo que é gerado espontaneamente. De modo que se é um corpo gerado aí com deformidades, por quê? Porque o perispírito está deformado. Ele é a causa, ele é um modelo organizador biológico. Então, Emmanuel diz, se o corpo físico tem órgãos, é porque o perispírito foi quem deu esses órgãos para o corpo. Porque o corpo nasceu com base no perispírito. Sem o perispírito não tem como o corpo nascer. O Sidney usa um desenho muito bom que ele fala, ele usa a forma de um bolo, né? Você pegar a forma de um bolo, você fizer um amassado nele, a hora que você fizer o bolo vai sair naquele lugar ali, vai ter aquele amassado. É isso. Enquanto você não pegar ou uma forma boa, ou desamassar ali, mesmo que você desamassar, aquele meio desamassadinho vai aparecendo no bolo, no pão, no que seja. Não tem porque é a forma que acolhe aquilo ali para dar a forma para ele, né? Com certeza. Então, a partir do momento que você tira esse defeito, aí o bolo já sai perfeito na sequência, né? Sim. Então, respondendo a pergunta do nosso irmão, sim, com base na resposta dada por Emmanuel nessa obra, O Consolador, o perispírito tem órgãos, sim. Tanto que, do outro lado da vida, os espíritos, os mais terra-terra, nós vemos isso daí ali, inclusive, em Nosso Lar, de André Luiz, eles são alimentados com uma sopa bem levinha. E isso já também responde essa segunda parte da pergunta, que ele fala assim, como então aparece lesão no corpo físico? É porque o perispírito não conseguiu formá-lo? Então, se no perispírito, como a gente estava dizendo, tem aquela deficiência, a deficiência também vai aparecer no corpo físico, até ir recuperando tudo, né? É repassado. Todas as deficiências existentes no perispírito são repassadas para o corpo físico. Aí vem o problema, Theo, a exceção. O Salatier é o nosso amigo, Salatier. O nosso amigo. Um abraço, Salatier. Aí vem um probleminha. Vamos pôr um complicador nessa questão. Mas sempre quando o perispírito tem alguma lesão, vai gerar um corpo lesado, Jorge? Sempre não.
Tá vendo só como é que nós temos que tomar cuidado com respostas 880? Nós temos que ter a cautela e a humildade e dizer, depende. Depende por quê? Porque ali no capítulo 12 e 13 da obra Missionários da Luz de André Luiz, nós vamos ver quem? Segismundo sendo ali a sua futura reencarnação programada pela espiritualidade. Ele matou uma criatura no passado, com um tiro no coração, no peito da sua vítima. Era para ele nascer com o mesmo problema cardíaco, porque ele afetou uma outra criatura. Aí a espiritualidade diz assim, mas como você aprendeu muita coisa, ganhou méritos, você vai reencarnar com um corpo aí, biologicamente falando, perfeito. Mas o probleminha cardíaco, Segismundo, vai ficar lá, quietinho. Ficar lá. De modo que se você descambar para os abusos, os excessos, para o mal, vai sair do caminho da luz, do bem, do amor, aquilo vai vir à tona. Aquele problema cardíaco vai surgir. Mas se você levar a sua vida tranquila, aquele problema não vai surgir. Então, olha só, alguém que lesou alguém, acaba lesando a si mesmo. Produziu um problema cardíaco nele, porque o tiro afetou o peito do seu adversário lá no passado, não muito distante. Ele talvez teria que reencarnar com um problema cardíaco, mas ele ganhou o quê? Méritos, porque ele foi criando aí recursos para desenvolver a sua consciência, e isso fez com que o peso da balança não fosse tanto para fazer com que ele nascesse necessariamente com um problema cardíaco. Mas aquele problema cardíaco foi assim, está ali suspenso, até que ele mostre que ele está cumprindo aí a sua existência dentro dos padrões que foram programados pela espiritualidade. Tá certo. Qualquer desvio, aquilo pode vir à tona. Jorge, a última pergunta para a gente encerrar o programa. A minha eu vou deixar para a semana que vem. A minha pergunta fica para a semana que vem. Mas vamos fazer aqui a pergunta da Gorete Franca. Existe uma causa ou várias causas para que para uma pessoa nascer com artrite, artrose e outras doenças degenerativas? Aí a questão dela, se pode ser uma coisa ou podem ser várias coisas? Olá, Gorete. Um abraço para você. É aquilo que nós estávamos falando. Não temos como estabelecer um padrão de existência física, levando em consideração que tal ou qual situação gerou isso. Então, existem múltiplas causas que tanto podem ter sido contraídas em existências passadas, quanto talvez até nessa mesma vida, por conta de alguns excessos que nós cometamos, passemos a desenvolver esses problemas. Então, não dá para nós fecharmos aí uma resposta e dizermos, não, necessariamente foi por conta disso ou daquilo. Não, mas a resposta ideal é assim, depende. Depende do quê? Depende de se analisar o pretérito dessa criatura, ou seja, o passado dela, né? Quais são os elementos que entraram em jogo aí para fazer com que ela desenvolvesse essa patologia, essa doença artrítica, que às vezes também, repito, pode ter sido adquirida nessa vida sem que isso necessariamente seja uma prova que a pessoa tem que passar, mas que entra no cômputo do processo evolutivo da criatura aí. 10 horas e 13 minutos, 10 e 10 aqui no meu computador, mas enfim, Jorge, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, muito obrigado aí pelas suas respostas. Eu acredito que o pessoal aqui ficou muito satisfeito, muita gente comentando aqui, parabenizando você, o Sérgio pedindo para mandar um grande abraço para você. E todo mundo parabenizando você pelas respostas e pela participação no programa. Até uma próxima oportunidade. Se possível, gostaria que você fizesse novamente a nossa oração para o encerramento do programa de hoje. Um abraço ao Sérgio e todos os nossos irmãos que nos deram o prazer da sua audiência. Que Deus abençoe a todos. E Jesus, nosso mestre e amigo, nós aqui nos encontramos felizes ante a tua bênção, teu amor, a tua misericórdia, por ter nos dado o auxílio que carecemos sempre. Que o que foi aqui explanado possamos introjetar em nossas mentes, corações e ações cotidianas, a fim de podermos nos tornarmos um pouquinho melhores do que éramos até ontem, Jesus. E fazer este dia um dia de paz, de harmonia, um dia de progresso. Abençoa-nos a todos e nós sempre te honramos, te agradecemos e te louvamos. Assim seja, Senhor. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.